Você sabe perguntar em inglês? Bom pessoal, bem-vindos a mais uma English Class no canal e hoje nós vamos aprender a fazer perguntas em inglês. Como eu pergunto em inglês? Bom, a gente já sabe fazer frases afirmativas do tipo I play soccer, sabemos fazer frases negativas do tipo I don't play soccer. Mas como é que eu faria a pergunta eu jogo futebol ou você joga futebol? É bem simples também. Nós já aprendemos que nós usamos um verbo auxiliar mais o advérbio de negação para poder fazer a negativa. Para fazer a pergunta, nós também usaremos o verbo auxiliar. E no caso do simple present, é o mesmo verbo auxiliar para os pronomes que eu citei na aula passada. Eu, você, nós, eles e elas. Simplesmente, ou para essas pessoas da oração. Vamos fazer umas frases aqui e ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, lembrando, eu já sei falar que eu jogo futebol. Essa é a minha frase negativa. Eu já sei falar que eu não jogo futebol. Agora como é que eu vou falar? Você joga futebol? Eu jogo futebol? Como eu faço a pergunta sobre si mesmo, você fazendo sobre si mesmo é meio estranho. Vamos mudar aqui em vez de eu jogo, vou perguntar você joga. Olha só que interessante. Eu já falei que nós precisamos de usar um verbo auxiliar, certo? A palavra na afirmativa, a sentença ou a frase na afirmativa, você joga, sem ser pergunta, é simplesmente a palavra você e aí o verbo, como eu ensinei lá na primeira aula. You play soccer, né? You play soccer, você joga futebol. Isso daqui é uma frase afirmativa. You play soccer é uma frase afirmativa. Mas, e se eu quiser fazer a pergunta, você joga futebol? Nós vamos precisar então usar um verbo auxiliar, e é o do, como aquele verbo auxiliar da frase negativa, mas agora sem o advérbio de negação not. O do, para que então eu possa fazer a pergunta você joga futebol? Do you play soccer? E aí poderia continuar usando os outros pronomes que eu apresentei. Do we play soccer? Ou sobre eu mesmo, sobre mim mesmo. Do I play soccer? Ou sobre eles ou elas. Do they play soccer? Então a frase interrogativa eu vou precisar simplesmente colocar o do you play soccer. Ou seja, eu coloco esse auxiliar, o verbo auxiliar para a interrogação antes da pessoa da oração. Então por isso que eu apresentei para vocês como que é a frase afirmativa você joga futebol. You play soccer. Eu quero fazer pergunta, então eu só coloco o do antes do you play soccer, colocaria antes do I, antes do we, antes do they e por aí vai. A partir disso eu já consigo então fazer qualquer tipo de pergunta com qualquer verbo que eu conheço para essas pessoas da oração. Eu, você, nós e eles ou elas. Simplesmente colocando o verbo auxiliar do, que nesse caso não tem nenhuma tradução. Está aqui simplesmente para mostrar que trata-se de uma frase interrogativa. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo da aula de hoje. Fiquem ligados para mais vídeos de aula de inglês aqui no canal. E compartilhe esse vídeo e passa para frente. Muita gente está precisando aprender e elas não sabem o básico do básico. E o básico do básico é isso que eu estou mostrando aqui, para você aprender a construir suas frases. Muito obrigado e assim se vê no próximo vídeo.